Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos de volta com mais uma lição para a classe de adultos. Lição de número 12, a penúltima do nosso trimestre. Tem como título A Sutileza da Espiritualidade Holística. Texto áureo, Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. A verdade prática para esta lição diz que qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Eu sou o pastor Gildásio Bispo. Este canal tem o objetivo de trazer subsídios para as classes de escola bíblica dominical, jovens e adultos e outros conteúdos edificantes para a nossa vida espiritual. Se você não é inscrito, inscreva-se. Ative os sininhos de notificações para receber nossos conteúdos e assim antecipadamente nós agradecemos, tá bom? Aproveitamos o ensejo para agradecer aos nossos inscritos que estão participando, o irmão Jefferson, o irmão Erivaldo, o irmão Jair, nossos irmãos espalhados por toda a Bahia e também pelo Brasil. Nós temos o nosso irmão Jair lá em Uberlândia, e outros irmãos em São Paulo, Sergipe e outros estados. Nosso muito obrigado, o nosso carinho por todos vocês, tá bom? Você que ainda não é inscrito, inscreva-se gratuitamente nesse botãozinho vermelho aí abaixo do seu vídeo, tá bom? Nós vamos ler o texto que está em João 14, 4 a 6, que diz assim: Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos alguns objetivos para essa lição. Primeiro, conceituar o fenômeno religioso da espiritualidade holística. Segundo, explicar a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Terceiro, expor o fundamento da espiritualidade holística e quarto, mostrar a contrariedade bíblica a respeito da espiritualidade holística. As palavras espiritualidade e transcendência estão muito em voga, estão na mídia. É muito comum falarem que cada pessoa tem a sua espiritualidade, entre aspas, mas por trás desta aparente atitude inofensiva, a cada dia aparecem antigas práticas pagãs travestidas de espiritualidade contemporânea. Você deve observar e já ouviu falar em cristais, yoga, canais de energia, etc, etc. Então, as pessoas estão explorando essa espiritualidade, entre aspas, e trazendo coisas para encher este vazio que existe na alma humana. Existe no ser humano um vazio que só pode satisfazer, só pode preencher na sua plenitude com prazer espiritual, com gozo espiritual, através do Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode encher este vazio. Porém, o homem sem Deus busca satisfazer essa lacuna e atrai para si muitas entidades, muitos deuses com D minúsculo, e assim querem viver esta espiritualidade servindo a deuses vários. Na lição que estamos trazendo para vocês, vamos trazer aí o ensinamento através de subsídios, de tópicos, porque aqui não substitui a escola bíblica dominical, nós estamos trazendo apenas subsídios. Então, falaremos de uma nova forma de espiritualidade chamada o holismo, holismo, que passou a ganhar espaço na sociedade em que nós estamos vivendo. Nestes últimos anos, ganhou muita força. Então, esta espiritualidade está fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais, E essa nova forma de religiosidade tem conseguido adesão através de proeminentes líderes mundiais. Então observe que isso é trazido por
por líderes, por pessoas que trazem essa nova espiritualidade, não é, com uma mescla aí de várias religiões orientais. Está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Precisamos ter muito cuidado e ficar atentos, né? Nós devemos estar atentos a isso, porque muitos cristãos já têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. Agora, não nos esqueçamos que o centro do cristianismo é a cruz de Cristo. E esta cruz é negada por esse movimento chamado movimento holístico, né? Espiritualidade holística. Então, em lugar da cruz de Cristo, ergue-se o altar da Mãe Natureza, da Mãe Terra e de outras formas chamadas de forças fluídicas. E o que são forças fluídicas? Significa forças impalpáveis, intangíveis, etc. O espiritual. Vamos ver esse fenômeno religioso, a busca do sagrado. O Senhor Jesus falou, né, na sua mensagem, nos seus discursos, nas suas pregações, e em João 14,6 está escrito: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele, prevendo isso e sabendo da necessidade humana e da condição errante do ser humano, ele disse: olha, só existe um caminho para o céu. Caminhos outros existem, porque a Bíblia diz que para o homem há muitos caminhos, mas o caminho para o céu é através de Cristo, é através de Jesus. E ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus, como carece, né? Nós carecemos de Deus. E o homem que não tem a sua aliança com Deus ainda, vive vagando, buscando alguém que ele possa servir e adorar. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, ao observar o comportamento religioso dos atenienses, lá em Atos capítulo 17, no versículo 22, ele disse assim, aqui está na versão Nova Almeida Atualizada: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Mas observe que aquela religiosidade não dava credencial para estarem servindo ao Deus verdadeiro, porque existiam ali altares para todos os gostos. E por fim, Paulo encontrou ali em Atenas um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Observe, ao Deus desconhecido. Então, existiam altares para vários deuses, gregos, etc. E existia um altar que os gregos levantaram ali e disseram: se porventura faltou um Deus que nós não conhecemos, vamos erguer esse altar a esse Deus desconhecido. Paulo, pregador do Evangelho, aproveitou a oportunidade, como ele era mensageiro de Deus e missionário da obra do Senhor, disse: esse Deus, varões atenienses, eu quero mostrar esse Deus que vocês não conhecem, é o Deus que eu conheço. Eu sei que vocês são supersticiosos, vocês estão bastante religiosos, mas eu quero mostrar um Deus que eu conheço. E esse Deus que vocês colocaram aí, ao Deus desconhecido, é esse Deus que eu sirvo, que fez os céus e a terra, fez o homem e colocou ali no jardim do Éden. Esse homem pecou contra Deus, mas Deus não o deixou ao léu e preparou um plano de salvação. Cristo Jesus cumpriu este plano de Deus, nascido de uma virgem. Agora este Jesus, ele morreu na cruz para salvar a todo aquele que o buscar como Senhor e Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, diz João 3,16, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo pregou ali no Areópago, em Atos 17,
E o próprio João, o evangelista, também falou desse grande amor de Deus. Paulo também falou desse grande amor de Deus, que Deus prova esse amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nossa condição ainda de pecadores. E ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho por nós, inimigos de Deus. Agora, quando o aceitamos, nos tornamos filhos de Deus. João 1:1 diz que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E então você pode perceber que a partir desses versículos de João 1, João capítulo 1, ali então, mais abaixo você vai encontrar um versículo que diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, como nosso Deus, nós agora nascemos de novo e nos tornamos filhos de Deus. Essa primeira parte fala deste fenômeno religioso, espiritual, tido como espiritual, não é? E Paulo falou sobre a necessidade humana de adorar a Deus. O Deus verdadeiro espera por você, querido amigo, querido irmão, querido amigo que ouve a palavra de Deus. Vamos servir ao Deus verdadeiro, o Deus que Paulo pregou naquele dia. Ele disse, olha, este Deus, ele não está em um altar feito por mãos humanas, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele quer habitar em você, em seu coração, na sua vida. Precisamos de um lugar para nos reunirmos para adorar, chamado santuário, templo, sim, mas Deus quer habitar no seu coração, no meu e no seu coração, e ele habita em nós que já aceitamos a Jesus como Salvador. Paulo disse, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, o Espírito de Deus habita conosco, habita em nós. Esta segunda parte fala da espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, de se expressar. O antigo paganismo, como nós vimos através da história, é religioso por natureza e tem necessidade de expressão, de expressar a sua espiritualidade. Então, isso está presente em diferentes povos e culturas, sem o conhecimento do Deus verdadeiro. Então, quando o homem não encontra o Deus verdadeiro, então ele tem a tendência de buscar um Deus falso, um falso Deus, e adorá-lo pensando ser o Deus verdadeiro. A adoração falsa está presente desde a antiga religião cananeia, que adorava Baal, a Azerá como deuses principais, segundo está escrito em 1 Reis 18:19. Confira aí na sua Bíblia. No Antigo Egito, com seus muitos deuses, segundo Êxodo 12:12, e nós vemos ali a espiritualidade dos egípcios adorando aos seus deuses egípcios. Na Babilônia, aquele povo babilônico, segundo Jeremias capítulo 50, versículo 2, aquele povo adorava como um dos deuses deles, Merodach. Confira aí na Bíblia, Jeremias 50, versículo 2. A lista é extensa, contudo convém dizer que mudam-se os nomes e as formas, mas as maneiras, as entidades são as mesmas, tá certo? Então, esse misticismo oriental destes dias tem chegado ao Ocidente e está bem forte nas universidades, nos cinemas, nos filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, inclusive livros chamados best-sellers, até mesmo nos currículos escolares. Então, essas crenças antigas e práticas orientais, redivivas, recicladas, estão muito em voga nos nossos dias. Nós queremos fazer aqui a conclusão, pegando esses dois últimos, essas duas últimas partes aqui da lição, quando nos fala dessa espiritualidade holística que mostra um Deus impessoal. Porque, a grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. No universo,
estaria tudo interligado. Assim, o divino, o humano e a natureza são uma coisa só. Portanto, para eles, acham que Deus é impessoal, não é uma pessoa, não é um ser com personalidade, né? Não é um Deus pessoal. Assim nós entendemos que isso cheira a panteísmo. É uma mistura de panteísmo que diz que tudo é Deus e Deus é tudo. Então, essa espiritualidade holística está misturada com panteísmo. Não há um Deus pessoal que se revelou, como diz a Bíblia. O Deus que essa espiritualidade prega é um Deus impessoal que é apenas uma energia cósmica. Ainda para muitos adeptos desta crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou Xamã são nomes para uma mesma entidade, a força cósmica. Olha que heresia. Então, finalizando aqui, a espiritualidade holística, ela não requer do homem renúncia, não trata o homem como pecador,